Que bênção, né? Achei lindo como aqui na frente, irmã. Eu não vi, gente, há tantas mulheres aqui nessa noite, tem mais mulher que homem. Então, um grupo muito, graças a Deus pela vida das irmãs, a nossa homenagem, a nossa igreja, nossa gratidão a Deus pela vida das irmãs, que Deus realmente as abençoe nesta noite. E a primeira mensagem que trouxe falando da alegria de ser mulher. Eu não convidei, não, mas vou pedir minha vadinha para vir aqui. Ela vai dizer qual a alegria dela de ser mulher. Chega aqui, minha vadinha. Surpresa, peguei de surpresa. Mas eu senti no meu coração esse desejo que ela vai contar para vocês qual a alegria dela de ser mulher. Glória a Deus. A maior alegria de ser mulher é porque eu nasci mulher. Deus me colocou no ventre da minha mãe como uma mulher. E depois desse nascimento carnal, o nascimento espiritual, aos 17 anos de idade. Fui criada num lar cristão, mas aos 17 anos, na minha adolescência, tive minha experiência com Jesus Cristo. Então, foi uma experiência maravilhosa. E depois, com 18 anos, eu comecei a orar pelo meu amado. Eu comecei a orar, eu fiz um propósito com Deus de todo dia às 6 da tarde. Eu dormia com mais 3 irmãs, porque meus pais tiveram 7 filhos, mas aí no quarto eu dormia com mais 2 irmãs. Mas aí eu trancava a porta do quarto, tudo isso eu comecei a orar em 72, irmãos. Aí trancava a porta do quarto e fazia uma oração simples para Deus. Deus me deu um homem segundo o seu coração. 6 meses depois do intercâmbio de igreja da igreja de Cianorte, em Paranavaí, eu morava em Cianorte, em Paranavaí, a gente se encontrou. E não teve outra, né? No domingo do intercâmbio, ele já tinha pedido namoro. E a gente namorou 2 anos e um mês, e nos casamos. Então foi outra alegria. A próxima alegria foi a chegada do nosso filho mais velho, que completou há 3 semanas atrás 50 anos. E depois de 3 anos, a nossa filha, a caçula, que agora, no final de março, completa 47 anos. E a chegada dos netos. Temos um neto de 27 anos, outro de 22, um de 14 e um de 6. E aí vai essa alegria, e servir ao Senhor. Com 10 anos de idade, eu fui chamada ao ministério pelas mensageiras do reino, e Deus tinha o tempo dele. Deus só me levou para estudar a faculdade teológica no Rio, quando Deus chamou meu amado. A gente já tinha 10 anos de casamento com os 2 filhos. Aí foi, assim, uma mudança radical na nossa vida. E aí a gente segue juntos, né, Fernando? Nesse ministério. Bom, ele me chamou de surpresa, então agora eu deixo ver que eu falei bastante, né? Eu sou pessoa de Deus. Mas foi bom, foi? Bom. Interessante, meus irmãos. Nós temos hoje um tema assim de muita controvérsia. Por quê? Tem ideologia de gênero, que está sendo aí uma devastação das escolas, não é? Muitos homens fazendo cirurgia para se tornar mulher tomando hormônio para virar homem. Você até trouxe uma foto, vou pedir que o João salte aquela foto lá para nós. Conhece essa personagem? Linda, não é? Mas essa moça achou que ela não foi alegre de ser mulher, perdeu a alegria de ser mulher, queria virar homem. Vai passar outra foto, olha como é que ela ficou. Que mudança! Que mudança! Não foi isso que Deus fez. Então, meus irmãos, ser mulher é especial demais. Né? É muito bom. Eu louvo a Deus por ter nascido homem, mas fico louvando a Deus por ele estar casado com uma mulher. Porque a minha amada é uma bênção na minha vida. Então eu imagino, né, ser mulher, uma alegria muito grande, eu fico imaginando, né, a alegria das irmãs por serem mulheres. Né? Então eu posso dizer com toda propriedade, porque eu não sou mulher, mas posso imaginar, e aqui a gente então trazer algumas características que vão mostrar, provar isso, né? Que nós ficam felizes. Mas eu trouxe também um texto aqui que eu quero compartilhar com as irmãs, da Paula Oliveira, uma escritora já mais moderna, mas que escreve muito bem. Tem lá na internet muitos pensamentos que ela escreveu, textos, e teve um que eu achei muito bom que eu quero compartilhar. Escreveu sobre ser mulher.
Ser mulher, ela diz, é chorar de alegria e muitas vezes sorrir na tristeza. É acreditar no inacreditável e esperar o inesperável. Ser mulher é conhecer o sorriso triste e a lágrima falsa. É ser enganada e saber dar chance, é cair e erguer-se sem ajuda, mas é também ser forte e se fingir de fraca, para ter um carinho, para até se perder as palavras e depois se encontrar nelas. É dar carinho e muitas vezes não receber de volta. Mulher é aquela que dá, empresta, vende, aluga sentimentos, mas nunca deve. Mulher é dar perdão, recupera o irrecuperável, entende o que ninguém consegue desvendar, não tem vergonha de chorar por amor, doa o que ainda não lhe foi solicitado, estende a mão a quem não pediu, e é sempre o tentar de novo, fazer um recomeço, é saber a hora do fim, é o não partir, quando seu coração está partido. Ser mulher é ter a vontade de viver entre desamores, desilusões, traições, decepções. É saber que depois de hoje existirá o amanhã. É brilhar caminhos difíceis, ter a solução diante do problema, é viver em meio ao dilema. Ser mulher é voltar no tempo, todos os dias. É ter a memória de grandes momentos em pequenos instantes. É saber curar feridas alheias enquanto a sua está sangrando. Ser mulher não é ser bonita aos 20, intensa aos 30, equilibrada aos 40, mas sim é ser especial a vida inteira. Ser mulher é chorar as dores do mundo e em instantes sorrir o sorriso de uma criança. É a escolhida para colocar o homem no mundo e carregá-lo por toda a vida. Ser mulher é estado de espírito, é uma dádiva, é ter em si um tesouro escondido e ainda assim dividido com o mundo. Lindo texto. Mas eu quero também falar um pouquinho sobre as vantagens que a mulher leva sobre os homens. Eu já vi nesta noite, tem mais mulheres aqui do que homens. Já ganharam de nós na quantidade. Né? Tem mais mulheres do que homens aqui nesta noite. Essas vantagens. A capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, sem deixar a peteca cair. A gente vê isso lá em casa. Se eu estou focado em uma coisa, não adianta falar comigo que eu não estou ouvindo. A minha mãe fala, escuta, olha aqui para mim, escuta o que eu estou falando. Ah, tá bom, então eu vou ouvir. Aí eu ouço. Senão eu não ouço. Depois você ouviu? Ouviu o quê? A mulher consegue ouvir, consegue falar, consegue cantar, consegue mexer na panela, consegue ver o filho, consegue ver a televisão, tudo ao mesmo tempo. Né? Outra coisa, a intuição prática. Significa, entre outras coisas, que a mulher percebe quando o clima está pesado, antes que alguém se manifeste. A mulher funciona sempre em casa como radar. Ela pesca as coisas, ela percebe as coisas, que nós, às vezes, homens, não percebemos. E ela diz, cuidado com aquela pessoa, hein? Cuidado, hein? E quando fala isso, homens, pode confiar, viu? Pode confiar. Né? As mulheres nunca foram obrigadas a prestar serviço militar. Consequentemente, nunca foram obrigadas a ir para a guerra. Mas que lá em Israel agora a mulher está entrando nas Forças Armadas também, ir para a guerra, né? Mas aqui no Brasil, as mulheres também se aposentam antes que os homens. É outra vantagem que elas têm. Se aposentam mais cedo que os homens, né? E também, aqui no Brasil, mulheres têm quase 7 anos e meio a mais de expectativa de vida que os homens. Vivem mais que os homens. Mas tem mais viúvas do que viúvos. São poucos viúvos, né? Mas tem muito mais viúvas. Agora, detalhes que eu vou já está até ali na televisão, os irmãos acompanharem. Detalhes da educação, uma estatística que eu achei muito interessante também. Mais da metade das bolsas do ProUni e dos financiamentos do FIES são concedidos às mulheres. Mulheres correspondem a 60% dos alunos do Prodotec. Mulheres são 61,2% dos formandos em nível superior no Brasil. Há mais de 2 décadas, elas têm sido a maioria. Mulheres são maioria também entre os universitários brasileiros.
As mulheres são a maioria na modalidade de ensino à distância. As mulheres compõem 81,5% do total de professores de educação básica no país. Mulheres são 97% dos professores de educação infantil. As mulheres também são 97,9% dos professores das creches. Mulheres são 82,2% dos professores do ensino fundamental. As mulheres são 64,1% dos professores do ensino médio. E mulheres são a maioria também dos alunos no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior. Além disso, a mulher tem o privilégio de ser mãe, de gerar uma vida, de amamentar, de cuidar e ver crescer o novo ser. Privilégio que as mulheres têm, que os homens não têm. Então, nesta noite, estou aqui mostrando a superioridade das mulheres, hein? Olha, eu tiro meu chapéu para as nossas mulheres, né? Que bênção! Mas também nós podemos continuar falando de muitas vantagens que as mulheres têm sobre os homens. Mas essas são suficientes para a gente mostrar que a mulher tem motivo de sobra para ser feliz, para ser alegre, né? Deus não quer nenhuma mulher triste, quer mulheres alegres, né? Então, ser mulher é muito importante. Envolve desafios. Um exemplo de mulher que enfrentou desafios, nós conseguimos experimentar a maior alegria deste mundo. Quem foi? Maria, a mãe do nosso Salvador. Que privilégio teve essa mulher, né? Mas a Bíblia fala de tantas mulheres. Eu falaria aqui de Joquebede. Foi mãe de quem? Moisés. Ana, mãe de quem? Samuel. Débora foi esposa de quem? Ninguém lembra? Lapidote, né? Esposa de Lapidote, foi juíza, foi profetisa, foi uma mulher tão importante, não é? Eunice, mãe de quem? Timóteo. Ninguém lembra o filho de Eunice? Timóteo. Então a Bíblia fala de tantas mulheres, não é? Mas eu quero estudar com as irmãs e os irmãos também nesta noite a mulher cananeia. De acordo com Marcos, capítulo 7, esta mulher era grega, ela era de origem sírio-fenícia, era uma gentia, não tinha nada a ver com o judaísmo. Se indica que ela não era da religião judaica, ela era fenícia, descendente dos cananeus, antigos habitantes ali da Palestina. Era uma mulher muito preocupada com a situação da sua filha. Mesmo sendo estrangeira, ela demonstra uma atitude que a fizeram desfrutar de uma grande alegria. E nós vamos ao texto agora. Pode soltar o texto lá, Jonas, por favor? O texto, conforme já tinha anunciado ali, né? Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia natural ali veio a ele, gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele a pedir: manda embora, ela vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher então veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela: sim, Senhor, mas até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. Naquele mesmo momento, naquele instante, sua filha ficou curada. Amém? Pai, mais uma vez, obrigado por essa palavra. É a tua palavra. Ministra agora no meu coração, no coração dos meus irmãos. Fala conosco, Pai. Abençoa cada irmão presente aqui nesta noite, que cada um encontra motivos para ser alegre, que o Senhor a fez mulher. Abençoa, Pai, cada um de nós nesta noite. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Interessante. A alegria da mulher depende da sua visão. De manhã eu falei aqui sobre a visão da obra missionária. Mas agora à noite eu quero falar da visão espiritual, que é diferente. Né? Essa mulher tinha visão espiritual.
E o texto diz para nós, no verso 22, e eis com a mulher cananeia, natural dali, viu ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente demoniada. Essa mulher mostrou a sua visão espiritual, reconhecer que Jesus era quem? Que ele era o Messias prometido, da descendência de Davi. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Interessante, meus irmãos, tem na Bíblia, no Novo Testamento, 15 referências a Jesus como o descendente de Davi. Interessante. E Davi teve um nome tão especial, foi tão especial, que você não encontra na Bíblia ninguém colocando esse nome no filho. Você não vai achar. Nem outro Davi na Bíblia. Só ele tinha esse nome. E esta mulher conseguia identificar Jesus como o filho de Davi, da descendência de Davi, da raiz de Davi. Como ela tinha visão, como ela tinha conhecimento, mesmo não sendo judia, sendo estrangeira, uma gentia. Mas ela tinha esta visão. E ela demonstrou isso quando ela chega chamando Jesus de filho de Davi. Então, no verso 5, ela vai mais longe ainda. Ela o adora como tal. Ela, porém, veio e adorou de joelhos. E ela disse, Senhor, socorre-me, clamando por socorro. Então, foi a sua visão que ele permitiu detectar o problema na sua filha. Ela disse, minha filha está horrivelmente endemoniada. A sua visão também facilitou para ela para buscar a solução na fonte certa. Ela disse para Jesus, Senhor, socorre-me. Por causa da sua visão espiritual, ela sabia que a sua filha tinha problema, sabia qual era o problema da filha, ela sabia identificá-lo e ela sabia onde buscar a solução. Feliz aquele filho que tem uma mãe com visão espiritual. Ela sabia claramente, né, que era Jesus, sabia claramente a identidade de Jesus. Ela não titubeou, ela não teve dúvidas. Ela chega para Jesus mostrando que ela sabia quem ele era, o Messias, o enviado de Deus, o descendente da raiz de Davi. Mas interessante que, noutra ocasião, o Jesus perguntou aos discípulos quem eles pensavam que ele era. O João vai soltar para nós o texto de Mateus 16, que diz assim, indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias. Há outros profetas que às vezes não sabiam, mas esta mulher sabia. Ela tinha visão, ela sabia quem era Jesus. Para ela ele era o Senhor, tanto que ela o adora de joelhos, porque ela tinha visão espiritual. A mulher que tem visão espiritual acaba passando essa visão para os seus filhos, ela percebe os seus problemas, ela busca sempre a solução da maneira correta, ela tem discernimento espiritual e age com sabedoria. Essa mulher sabe como investir espiritualmente nos seus filhos. Eu vejo isso no exemplo de Eunice. Foi mãe de quem? Timóteo. Então, meus irmãos, um exemplo de mulher que teve essa visão, investiu na vida do filho, e aquele filho se tornou aquele pastor tão útil no reino de Deus, tão útil para Paulo, tão útil para as igrejas. Foi um exemplo, E a Bíblia mostra Paulo enfatizando isso, ali já no texto ali, mostrando o seguinte, tu porém, eu estou no tipo Timóteo, tu porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha que bênção. Timóteo teve essa felicidade. Teve uma mãe, uma mulher com visão espiritual que investiu na vida dele desde a infância. Eu fico imaginando a alegria de Eunice, vendo depois aquele jovem pastor Timóteo, pregando o Evangelho, dando almas para Jesus, acompanhando Paulo na sua viagem. Meus irmãos, que alegria para esta mãe.
alegria de ser mulher. Uma mulher com visão espiritual. Essa mulher cananeia que nós estamos aqui estudando também experimentou a grande alegria pelo fato de ter visão espiritual, porque sua filha foi liberta, sua filha foi curada, o poder de Deus se manifestou na vida da sua filha também. Hoje, Deus está procurando mulheres que tenham visão espiritual. E nós, homens também. Homens também precisam ter visão espiritual, não só as mulheres. A ênfase hoje nas mulheres, por causa do dia nós somos as mulheres. Mas homens também precisam demonstrar sua visão espiritual. Além disso, verso 23, para mostrar para nós ali, a alegria da mulher depende da sua perseverança. E o verso 23 diz assim, olha, ele, porém, não respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando, rogaram-lhe, despede-a, ou seja, manda ela embora, porque ela vem clamando o tempo todo, ela vem insistindo, persistindo. Essa mulher não desanima, essa mulher está perturbando. Eu me lembrei daquele juiz iníquo, né? A mulher também não deu moleza para aquele juiz, enquanto ele não atendeu, ela não descansou, não insistiu. E Jesus, ele está mostrando a importância dessa perseverança. Não era sempre que Jesus ia passar por ali. Imagina, né? Ele andar por tantos lugares, ele ia, talvez nunca mais passasse por ali, eu não sei. E ela sabia que essa era a sua chance. Poderia não haver mais oportunidade. Então ela insiste até receber a sua bênção. Ela persiste, ela incomoda. E os discípulos vão dizer para ele, Senhor, manda ela embora, despede-a. Ou seja, não, essa mulher está perturbando, está insistindo demais da conta. A atitude dela é o quê? De perseverança, de persistência, de insistência. Não? Então, persistência tem a ver o quê? Com perseverança, e Deus honra os perseverantes. Tanto que quando eu vejo Jacó, lá no pau de Jaboque, ele agarrou o anjo, o que é isso, o anjo? Não te largue enquanto não me abençoado. Ele foi abençoado? Foi abençoado. Irmãos, nós temos que ser perseverantes. Nós nunca podemos desanimar. O povo aí fora diz assim, a esperança é a última que morre. Aí vem lá o pessimismo, mas morre. Mas o crente, ele jamais desanima. E nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos em quem nós temos crido. Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Então, Jacó insistiu, persistiu, perseverou e foi abençoado. E aquele cego, lá de Jericó, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas dizem, cala a boca, rapaz, está perturbando. Quanto mais ele mandava calar, mais ele gritava. E o que aconteceu? Jesus ouviu, virou e o curou. Ele foi abençoado. Por quê? Porque ele insistiu, persistiu, não desanimou. Nós não podemos desanimar. Deus honra aquele que persevera. E essa mulher, ela lutou pela sua filha, ela perseverou pela sua filha. Deixa eu abrir minha coisa aqui para lubrificar as cordas vocais. Então, essa mulher é um exemplo para nós de perseverança. Né? E aqui eu quero agora ler alguns pensamentos sobre perseverança. Pode soltar lá, João, por favor. Grato, por exemplo, escritor, ele diz assim, a perseverança é a virtude pela qual todas as outras virtudes frutificam. Olha aqui, verdade, né? Plutarco também falou, a perseverança tudo vence e pode mais do que a força. Aí vem Samuel Johnson. As grandes obras são executadas não pela força, mas pela perseverança. Aí Marco Costa também diz o seguinte, é grave continuar no chão depois de se levar no estômago, mas ainda mais grave sentar-se à beira da estrada crendo que já chegou no fim. E desanima. Então, meus irmãos,
Como é que está a sua perseverança? Você tem persistido? Tem insistido? Você continua crendo? Continua batalhando? Não, porque eu vou alcançar o meu alvo, eu vou alcançar a minha vitória, eu vou alcançar a minha bênção. Eu não desanimo. Nós não podemos desanimar. A igreja da mulher depende da sua perseverança. Que as irmãs continuem sempre perseverando. Mas além disso, minhas irmãs e meus irmãos, a igreja da mulher também depende da sua humildade. Aqui, lendo esse texto, eu fico até chocado de ver a humildade dessa mulher. Né? Então, ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos, lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, mas, porém, os cachorrinhos comem das migalhas que cada mesa dos seus donos. Olha, meus irmãos, essa mulher não desanima. Quer humilhar, humilha. Mas eu continuo crendo, eu continuo insistindo, eu quero a bênção. Eu não sabe que isso é minha bênção. Ai, que coisa linda, essa humildade. Os gentios eram considerados imundos pelos judeus. E era uma gentia. Né? Os judeus nem se misturavam com os gentios, não. Os gentios não podiam nem entrar no templo. Né? Porque eles eram considerados imundos. Mas aqui, Jesus está provando aquela mulher, está pondo ela à prova. Por outro lado, ela demonstra confiar na graça de Deus. Fica claro esse princípio que eu não mereço, mas eu preciso. É isso que ela mostrou. Eu te falo, não mereço, eu não sou a cachorrinha meu, mas eu preciso, eu quero, eu insisto, e não sabe que isso é minha bênção. Eu creio. Coisa linda, meus irmãos. Mas isso é fé, né? A humildade nos leva sempre a depender da graça de Deus. Nós entendemos que nós não merecemos, mas nós precisamos da graça de Deus e ela vem sobre nós todos os dias. Né? O apóstolo Paulo, ele nos fala muito, né, sobre essa questão da graça de Deus, porque a humildade é que nos leva a depender da graça. E Paulo, ele vai escrevendo aos Efésios, ele diz o seguinte: com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-nos uns aos outros em amor, com humildade. Aí, escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer: nada façais por partidarismo, vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Olha o valor da humildade, meus irmãos. O nosso Deus espera de nós humildade. Aí vem o apóstolo Pedro também. Ele vai falar sobre isso no capítulo 5, verso 50. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, no trato de uns para com os outros, sigilhos de todos de humildade, porque Deus resiste os soberbos, contudo Ele concede graça aos humildes. Ah, meus irmãos, a humildade é essencial na vida cristã. Só os humildes alcançarão a vitória, alcançarão a bênção e desfrutarão da graça de Deus. É uma qualidade que toda mulher precisa ter. A humildade é o caminho que nos leva à alegria. Por isso, a alegria da mulher depende da humildade. Não é? E nós vamos mais adiante ainda, vendo o verso 28, para a gente poder fechar, né? Quando o verso 28 vai dizer para nós assim: Jesus respondeu: mulher, grande. Vamos ler juntos esse texto? Vamos lá. Olhando até lá. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua família foi curada. Jesus ficou admirado com a fé que essa mulher tinha. A alegria da mulher depende da sua fé. E essa mostrou que realmente ela tinha fé. E ela alcançou a bênção por causa da fé. A fé a levou à vitória. Uma fé que sabia em quem ela cria, em quem ela confiava. Uma fé vitoriosa, que recebeu a bênção, buscando a sua fé, ficou curada no mesmo instante. A fé, meus irmãos e minhas irmãs, é um requisito básico na vida cristã. Sem fé é impossível
Agradar a Deus, para a nossa mensagem no passado. Porque a fé é o combustível dos filhos de Deus. O crente vive pela fé. O crente vive pela fé, é o nosso combustível. Adam Clarke, falando sobre essa mulher, ele escreveu o seguinte, até vou projetar aí também para os irmãos verem o que ele disse. Olha, os obstáculos no caminho dessa mulher só fizeram a sua fé aumentar. Até parecia um rio que aumentava ao encontrar os diques que se lhe opunham à correnteza e finalmente dominava tudo, levando de roldão, tudo que levava para frente. Não havia empecilho que essa mulher obedecesse. Não havia obstáculo que ela não ultrapassasse. Essa mulher estava determinada. A sua fé era tão forte que nada a fazia desistir. Muitos desafios, problemas conjugais, problemas familiares, problemas profissionais, problemas econômicos, acadêmicos, sociais. Mas quem tem fé vai vencendo um por um. Não tem como temer, não tem como desanimar, não há derrota. Nós vamos vencer, ainda que demore, ainda que seja um pouco difícil, ainda que seja quase impossível. Mas para o nosso Deus não é impossível. Tudo se vence pela fé. O que Deus quer são mulheres que tenham fé em Cristo, fé no Evangelho, fé na Palavra de Deus, fé no poder de Deus, para que sejam mais que vencedoras. Esta é uma atitude que não pode faltar. Toda mulher precisa ter fé. A alegria da mulher depende da sua fé. Por isso, meus irmãos, nesta noite nós estamos pensando aqui na alegria da mulher. A alegria dela ser mulher. Mas também as lições são para nós homens, que possamos aprender com as nossas mulheres. Por isso, a alegria da mulher depende, primeiramente, da sua visão espiritual. Depende também da sua perseverança. Depende da sua humildade. E depende da sua fé. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, que dia especial nós temos hoje. Que bênção temos essas mulheres abençoadas, que têm feito tanta diferença na vida da nossa igreja, na nossa vida, na vida da nossa família, na vida do nosso Brasil. Quantas mulheres especiais nesse Brasil, mulheres que dão testemunho. Tem mulher lá no Senado, aquela senadora Damares, que é uma bênção, né? Que bênção a gente olhar a vida dessas mulheres, né? Quantas mulheres aí na medicina, como advogadas, né? Como delegadas, motorista de ônibus. Gente, a mulher está alcançando lugares assim que é inimaginável até algum tempo atrás. Mas Deus é bom demais. Então, que Deus abençoe as nossas mulheres, as nossas senhoras, né? Que Deus as abençoe, que Deus dê a vocês realmente muita fé, muita perseverança, muita humildade, né? Tenha visão espiritual para conseguir as grandes bênçãos que Deus tem para vocês. Amém? Amém. Vamos orar pelas mulheres? Nosso Deus, como é gostoso estar na tua presença, ainda mais estudando a tua palavra, que nos leva a pensar, ó Deus, na alegria dessas mulheres, que têm sido, ó Deus, fiéis, que têm sido, ó Deus, humildes, mas que têm sido vitoriosas. Oh, meu Deus, muito obrigado pela vida de cada uma delas. Que a bênção do Senhor esteja sobre elas, meu Deus. Que a bênção do Senhor esteja sobre elas, trazendo saúde, trazendo alegria, trazendo paz no seu coração, trazendo vitória em todos os sentidos, Pai. Oh, Deus, abençoa, cuida delas, ministra na vida delas, ajuda elas a vencerem, Pai, toda a tentação do maligno, Pai, para que nunca venham desanimar, mas que continuem crendo, confiando no Teu poder e na Tua graça. Faz abençoa meus maridos, Pai, os filhos, a família. Tenha misericórdia das nossas famílias, da nossa igreja. Abençoa cada um, abençoa a nossa semana, abençoa, Deus, o trabalho de cada um, abençoa a saúde de cada um, abençoa, Pai, o dia a dia de cada um. Que o Senhor esteja ministrando nessas vidas, Pai. Que a bênção do Senhor seja constante e que seja, ó Deus, cada dia, cada instante, a tua bênção derramada nessas vidas. Nós te louvamos, Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.